Você que sempre quis morar numa casa com um quintal muito amplo, olha só, tanto de grama, uma casa linda, 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 3 quartos e uma suíte. Olha essa piscina. Isso aqui é pro final de semana com a família. Nós temos um espaço gourmet aqui muito completo. Olha só, olha o terreno. Cara, tô encantado com esse terreno. A piscina, as crianças que vai divertir bastante. O que nós temos aqui, ó, o banheiro que atende essa parte molhada e a lavanderia que é fechada. E olha só esse espaço, só uma olhada. Veja bem, churrasqueira com os armários. Essa bancada, essa ilha aqui no meio já tá com um fogão. E a casa ela é muito imponente, a fachada é muito linda e é uma oportunidade. É aqui no bairro Santa Cruz, numa rua fechada, lugar tranquilo, e tem muitas casas lindas nessa rua. Me procure aí, que eu estarei passando todas as informações desse imóvel, tá? Me chama aí que você vai se surpreender com essa casa.